Muito bem. Bom, vamos retomar o julgamento então do item 46, conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, recorrente Leão Transporte Turístico Eireli. Lido o relatório e o voto, no sentido de dar provimento ao recurso para cancelar o ato declaratório executivo da DRF Joaçaba, número 20, de 11 de março de 2014. Alguém quer tirar alguma dúvida, quer fazer algum tipo de discussão? Se não, passamos direto à votação. Doutor Daniel. O relator, presidente. Doutor Carlos. O relator. Doutora Luciana. O relator, presidente. Doutor Nelson. Presidente, esse efeito jurídico é a partir de janeiro de 2010? O efeito do ato declaratório foi retroativo a janeiro de 2010. Perfeito. Voto com o relator. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. O doutor Eduardo não voltou. Onde está o doutor Eduardo? Vamos aguardar o doutor Eduardo. Não tinha notado que ele não tinha entrado na sala. Alguém... Nem eu acho que o erro foi meu. Eu que falei que estávamos todos. Desculpa, presidente. Eu pensei que fosse aqui no AA, mas não é, né? Vamos esperar que ele retorne. Deixa eu ver aqui. Se houve alguma coisa. Tem alguém com o microfone aberto, tá dando aí tem uma serra aí por trás. É o meu, Gui, é o meu. O doutor Eduardo informou que está reiniciando o computador e que está entrando. Silêncio. Silêncio sepulcral. Fora a serra que está tocando aqui do lado. Muito frio ainda em Florianópolis? Não, hoje está ventando muito. Vento sul. E aí vem uma aragenzinha meio chatinha, né? Mas está ventando bastante, gente. Tá virando o tempo, né? Aham. Vai chover e esfriar para o final da semana. Tá vindo chuva aí. Bom, para que não paire nenhuma dúvida, eu vou pedir para repetir a votação, tá ok? Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Carlos. Com o relator. Doutora Luciana. Doutora Luciana. Só um minuto, presidente, que eu vou abrir o arquivo. É só para repetir o voto. Eu achei que já tivesse encerrado a votação. Não, eu estava acompanhando. Só para repetir o voto. Acompanhei o relator, presidente. Ok, doutor Nelson. Microfone, doutor Nelson. Não ouvimos, doutor Nelson. Desculpa. O microfone está fechado ainda. Foi difícil de desconectar ali. Desculpa. Presidente, eu voto com o relator. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Agora sim, doutor Eduardo. Desculpa, senhores, pelo atraso. Eu acompanho também o relator, presidente. Muito bem, então temos por unanimidade de votos, também voto com o relator, dar provimento ao recurso para cancelar o ato declaratório executivo da DRF Joaçaba, número 20, de 11 de março de 2014. Uma dica em relação ao microfone: se a gente apertar a tecla Tab do teclado,
você ativa o microfone, tá? Enquanto estiver com a tecla apertada, tá ok? Não há necessidade de chegar com o mouse lá para abrir, tá? Bom, passemos então ao item 47 da pauta, conselheiro Daniel, recorrente Madeireira Juliana Limitada. Com a palavra, relator. Bom, presidente, vou tentar simplificar aqui, que é um caso relativamente simples, tá? É um pedido de inscrição no Simples que foi indeferido, tá? Vocês podem ver no segundo parágrafo do relatório que na peça de defesa apresentada, a empresa jurídica litigante explica que a empresa teve sua inscrição no CNPJ baixada em 31 de dezembro de 2008, por inaptidão, e que fez reativação da empresa através de instrumento registrado na junta comercial sob o número tal, em 26 de abril, e posterior registro na junta sob o número de inscrição tal, e em 5 de junho de 2013, e posterior reativação da inscrição do CNPJ. Aduz que a inscrição junto à Prefeitura Municipal de Campinas foi homologada em 20 de junho de 2013 e que a opção para empresas que ainda não iniciaram suas atividades é feita somente após as devidas inscrições do município, naquele prazo de 30 dias da última inscrição, liberação da última inscrição, foi o prazo que ele usou. Foi indeferido, primeiro, ele tentou fazer a opção pelo site, já deu lá que estava fora do prazo, porque isso foi no meio do ano, tá? E aí, em sequência, ele fez um pedido de inclusão em papel. Então, a DRJ indeferiu tanto por conta do pedido em papel, tá, quanto por estar fora do prazo, deveria ser feito até o último dia de janeiro do exercício. Tá? Além disso, ressaltou que a empresa, na verdade, ela existe desde 95, e que em 2013 só houve uma transferência de sede, e que, portanto, não se aplicaria aí a situação de empresa em início de atividade. Passo aqui para o meu voto, presidente, que eu detalho toda essa situação e explico aqui de forma mais clara. A matéria delineada é bem simples. No caso em exame, o contribuinte requereu em 15 de 7 de 2013 a inclusão no Simples a partir de 5 de junho de 2013 por meio da petição de folha número 2. Isto porque teve o seu pedido de opção realizado no portal negado, conforme a imagem abaixo. Aí você pode ver aí que a negativa foi em razão de período não permitido, porque foi em julho de 2013, né? E como a empresa já existia, já tinha CNPJ, tinha que ter feito no primeiro mês do ano. Janeiro. Alguém falou alguma coisa? Não, janeiro eu falei. A partir daí, a contribuinte constrói a narrativa de que a empresa estaria baixada por inaptidão desde 31 de 12 de 2008 e que desde então permaneceu inativa, o que apenas mudou em 5 de 6 de 2013, razão pela qual defende que de forma analógica ela teria direito ao mesmo tratamento de uma empresa que inicia suas atividades, razão pela qual poderia requerer opção em até 30 dias após homologação da reativação pelas autoridades competentes. Ocorre que o pleito recursal carece de respaldo legal. Inicialmente, cumpre ressaltar que a baixa por inaptidão decorre da omissão do contribuinte em apresentar declarações perante o fisco, como, por exemplo, a declaração anual de inatividade. Tal baixa por inaptidão em nada se relaciona com a dissolução da sociedade empresarial, onde a empresa precisa quitar todas as suas dívidas, registrar em cartório a dissolução da sociedade, com a respectiva reversão das cotas de capital social ao sócio. Não foi o que ocorreu no caso concreto. Ou seja, se o contribuinte optar por suspender a atividade da empresa de forma temporária, ele poderá fazê-lo, mas isso não eximirá do cumprimento de obrigações acessórias e tampouco na manutenção da opção pelo Simples. Ocorre que, no presente caso, o contribuinte suspendeu suas atividades, descumpriu as obrigações acessórias pertinentes, razão pela qual não poderia permanecer no Simples, e teve a alteração de sua situação cadastral para inapto. Tanto assim que, para promover a regularização e reativação de suas atividades, a contribuinte precisou regularizar todas as obrigações acessórias descumpridas no período, conforme se verifica nas folhas 42 a 45, onde constam as declarações de inatividade da empresa no período de 2010 a 2013, e que apenas foram enviadas em 21 de novembro de 2013. Assim que não há como se acatar
a tese recursal de aplicação da analogia para enquadrar o contribuinte na disposição relativa ao início de atividades, porque de fato não se trata de uma atividade nova, mas de uma atividade que começou a ser prestada pela empresa desde o ano de 95. Caberia ao contribuinte, diante da opção de não dissolver a sociedade, cumprir as obrigações acessórias respectivas, o que não impediria de ser mantida no Simples ou realizar a opção a qualquer tempo. Assim, o descumprimento das obrigações acessórias permanentes decorreu de culpa exclusiva da contribuinte, não podendo ser imputado ao fisco as consequências de um eventual descontrole administrativo do particular. A legislação de regência é bem clara, nos termos do que dispõe o parágrafo 5º do artigo 6º da Resolução 94 do Comitê Gestor. Tal exceção ao pedido de opção no mês de janeiro de cada exercício apenas é aplicada às empresas em início de atividade, o que claramente não é o caso do recorrente. E aí, nesse sentido, presidente, eu voto por negar provimento ao recurso. Muito bem. Doutor Camerano. Eu acompanho o relator, presidente. Doutor Carlos André. Acompanho o relator. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutor Nelson. Microfone, Nelson. Desculpa. Presidente, voto com o relator. Doutora Letícia. Microfone, Letícia. A barrinha só serve se o mouse estiver aqui na tela, entendeu? Ah, é? O relator. Pô, o cara dá uma dica, ela vem com outra dica. Tá entendendo? Muito bem observado. Vou experimentar, o botão M de macaco também serve. Tá vendo? O botão M você liga e desliga o microfone, não precisa segurar. Doutor Eduardo. Acompanha o relator também, presidente. Também acompanho o relator, então temos por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Item 48, Dr. Carlos André, Centro Oftalmológico de Sergipe. Bom, presidente, aqui é um ato declaratório de exclusão do Simples Nacional em razão de débitos, né, sem exigibilidade suspensa. Conforme lista aí, tem uma multa por atraso na DCTF de R$500 e mais 2 débitos de Simples Nacional. A contribuinte apresentou manifestação alegando em síntese que havia quitado os débitos de Simples Nacional, né, para instruir, ela juntou os comprovantes de recolhimento. A DRJ julgou improcedente. A DRJ fez um negócio interessante, porque houve uma primeira apuração feita pelo contribuinte, depois ele fez uma retificação dessa apuração, né? Na verdade estava o mesmo valor, só que a composição dos fatores dentro do débito se alterava, né? Então, vejam ali o exemplo que eu dei em relação a fevereiro de 2015, isso já na página 3 do relatório. Né? Na apuração original, o IRPJ dava 2.528,13 e o INSS 77,58. Na apuração retificadora, o IRPJ estava R$ 27,22 e o INSS 3.103. O valor total no final era o mesmo. E a DRJ disse que esses fatores não podem ser compensados entre si. Então, ela considerou que esses débitos não estavam quitados. Né? Muito bem. Inconformada com a decisão de juízo, a contribuinte interpôs recurso voluntário. Ela disse que realmente, quando fez inicialmente os recolhimentos, entendeu que tinha cometido um erro no preenchimento do PGTAS, ao não incluir informações sobre folha de pagamento. E aí, por conta disso, que apresentou aquela retificação. Né? Eu cito aqui as palavras dela. Né? Bom, mas depois a contribuinte, inclusive,
alega que efetuou novamente o pagamento dos meses de fevereiro e março. Bom, indo para o voto, os senhores vão ver que eu havia feito um voto no seguinte sentido: eram 3 débitos. E tanto a manifestação quanto a decisão da DRJ, quanto depois o recurso voluntário, tratam de apenas 2 deles. Né? O débito por descumprimento de obrigação acessória lá do atraso da entrega da declaração não foi mencionado. Então, ele estaria em aberto e com isso, então, eu estava negando provimento ao recurso. Todavia, aproveitando o entendimento que foi firmado, né, já desde ontem aqui por esta turma, olhando o ADE, se os senhores quiserem conferir, o ADE tem aquele defeito de não especificar os débitos. Né? Tá lá, né? Tem que entrar na página da Receita e olhar, né, o link lá determinado, os débitos que deram causa. Então, eu estou reformulando o meu voto para declarar a nulidade do ADE em razão do cerceamento do direito de defesa, de acordo com o entendimento que foi fixado aqui nessa turma, nos casos semelhantes. E é como voto, presidente. Alguém quer fazer alguma colocação? Alguma dúvida para tirar? Estou Camerano. Voto para cancelar o ADE, né? Então acompanho o relator. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutora Luciana. Com o relator, presidente. Doutor Nelson. Presidente, voto com o relator. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor Eduardo. O relator também. Voto com o relator também. Então temos por unanimidade de votos dar provimento ao recurso para anular o ato declaratório executivo número 168/1018, editado pela DRF Aracaju, em 1º de setembro de 2015. Muito bem. Item 49, conselheiro Eduardo, recorrente Tecnotemp Comércio, Instalação e Manutenção. Funciona melhor quando a gente abre o microfone, né? Abri o voto aqui. Esse processo, presidente, ele é uma exclusão de simples por atividade econômica vedada, no caso, cessão de mão de obra. É uma empresa especializada em ares condicionados, refrigeradores e condicionadores de ar, que celebrou a fiscalização, pegou 2 contratos dessa empresa em Belo Horizonte. Um com o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e outro com o Ministério Público em Belo Horizonte. Os contratos previam fornecimento de pessoal especializado, previam a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, previam a limpeza, né? Era esses contratos bem amplos que órgãos públicos tradicionalmente fazem com seus prestadores. Você tem também o fornecimento de peças, tudo isso no custo do contrato, peças assim normais de manutenção, né? E assim, nós tivemos um processo
ontem que falava dessa questão da cessão de mão de obra, e é sempre são sempre processos muito caso a caso, né? Muito limítrofe. Naqueles critérios que eu já tinha me manifestado ontem, você sempre tem alguns detalhes no contrato que você tem que analisar para tentar entender qual que é a preponderância do contrato, né? Se é a cessão do funcionário que vai trabalhar a ordem de outro ou se é o serviço que inclui o funcionário. Até porque quando você tem um contrato amplo num órgão grande como esses dois órgãos, você ter um funcionário fixo no órgão não necessariamente caracteriza a cessão de mão de obra. Às vezes você tem demanda suficiente para você ter um cara que só trabalha para aquele cliente, prestando serviço ali. Só uma última questão, antes de adentrar no mérito do voto, houve uma preliminar arguida pelo contribuinte, que já é bastante batida, os senhores já conhecem o voto, que é aquela questão do cerceamento de defesa no curso da fiscalização. Então, acho que essa parte da preliminar eu afasto com aquele meu voto de sempre, nos termos de que a ampla defesa e o controle de ordem são assegurados a partir da fase litigiosa. Antes disso, a administração fazendária é livre para realizar os atos que entender conveniente e formar sua convicção dentro das suas competências. Então, eu estou, de plano, rejeitando essa preliminar. Inclusive, eu cito que o ato está devidamente fundamentado, e se a fundamentação é procedente ou não, nós vamos ver agora no mérito. Então, passando direto ao mérito ali no meio da folha 6. Ali o regramento legal, a exclusão foi tão somente sobre cessão e locação de mão de obra. Aí eu coloco lá, DRF de origem, concluiu pela existência de infração com base em 2 contratos. Os 2 contratos que eu já citei, eu coloco ali o nome. Alega recorrente que ambos os contratos de serviços prestados eram de reparo e manutenção de equipamento de refrigeração e ar-condicionado com fornecimento de mão de obra e peças. Explica que, por se tratar de serviço altamente especializado, não é viável ser realizado por equipes próprias dos contratantes, bem como pela natureza e extensão dos equipamentos envolvidos, a decência do serviço que seja realizado in loco. Tipicamente, a maior diferença que se denota dos contratos de cessão de mão de obra e prestação de serviço, que inclui a mão de obra, reside justamente na responsabilidade final da obrigação. Na prestação de serviço, o prestador é responsável direto pela entrega do resultado pretendido, sendo também responsável pela organização do trabalho e desenvolvimento dos meios que serão usados para obtê-lo. Já na cessão de mão de obra, contratado apenas disponibiliza pessoal capacitado para as atividades pretendidas pelo contratante, que as desenvolverá sob sua gestão e responsabilidade. Acho que eu podia trocar esse apenas por preponderantemente. Em ambos os contratos, percebe-se que foram firmados diversos serviços relacionados à manutenção preventiva, reparos, instalação ou substituição de equipamentos e operação de sistemas de refrigeração e ar-condicionado. Ainda que sejam os contratantes órgãos públicos com grande movimento, cuja alta demanda justificaria a destinação de equipes específicas para atuarem exclusivamente em suas sedes, observo a existência de elementos que me conduzem a acreditar que, ao menos em parte do contrato, se caracterizaria por verdadeira cessão de mão de obra aos contratantes. Portanto, destaco os seguintes cláusulas extraídas do contrato da recorrente para o Tribunal de Contas de Minas Gerais. Cláusula 5, a Tecnotemp deverá possuir uma equipe com especialização comprovada, composta no mínimo um engenheiro mecânico, um supervisor, um técnico especializado em refrigeração, um operador de equipamentos. Será comprovado mediante encaminhamento de documentação relativa a esses profissionais, bem como seus registros na Tecnotemp, à assessoria de manutenção do tribunal. Cláusula 11. A Tecnotemp deverá manter nas dependências do tribunal um técnico residente, operador de equipamento, devidamente qualificado para a função de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas, para a operação diária de ligar e desligar todos os equipamentos que compõem o sistema. 12. O técnico residente, operador de equipamento, não poderá realizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema, devendo a Tecnotemp, em respeito às qualificações exigidas para cada função e para manter o bom andamento dos serviços contratados, encaminhar outro técnico para estes trabalhos. Presidente, o senhor está aí? Estou ouvindo.
Ah, não, é que sua imagem congelou e apareceu a bolinha cinza aqui, eu achei que o senhor tivesse caído. Não, tô ouvindo tudo direitinho, não tem problema. Ah, não, ok. Seguirei, então. Cláusula 13. A Tecnotemp deverá colocar à disposição do tribunal, quando solicitado, em um prazo máximo de 24 horas, um engenheiro especializado em condicionamento de ar e um técnico em refrigeração munidos de instrumentação adequada e suficiente para solucionar problemas no sistema. Note-se que, agora palavras minhas, note-se que neste contrato há determinação expressa das quantidades de funcionários, formações e cargos ocupados que a recorrente deveria disponibilizar para o trabalho contratado. Conforme já dito, encontrar serviço, organização e responsabilização pelo serviço entregue é toda da prestadora, não cabendo ao contratante definir a forma que a equipe prestadora deverá ser composta, pelo menos não com tal grau de detalhamento. Ainda chama atenção a previsão de que o funcionário ocupante do cargo de operador de equipamentos cumprirá horário fixo no tribunal, terá por função tão somente ligar e desligar os sistemas. Percebe-se essa exclusividade por meio da previsão de que a recorrente não poderá utilizar esse funcionário para a realização dos demais serviços de manutenção preventiva ou reparo. Ora, me parece claro que este operador de equipamentos trata-se, na verdade, de funcionário cedido pela contribuinte ao tribunal. Suas funções não se referem ao objeto principal do contrato, que é a manutenção dos equipamentos, e sim apenas a operação diária dos mesmos, durante o expediente da contratante. Igualmente, vejo indícios em igual sentido no contrato firmado entre a interessada e a Procuradoria da República em Minas Gerais. A contratada deverá cumprir o seguinte horário de atendimento: manutenção preventiva e corretiva realizada das 7 às 21, de segunda a sexta-feira e ao sábado das 7 às 1. A carga horária a ser cumprida pelo técnico residente deverá encaixar-se dentro do horário previsto e será responsabilidade da contratante a sua definição. Serviços extraordinários e chamados: das 21 horas às 7 da manhã, de segunda a sexta-feira, das 13 horas do sábado às 7 horas da manhã da segunda-feira, feriados e dias santificados. A jornada de trabalho do funcionário da contratada no cargo de técnico será de 44 horas semanais. Os trabalhos realizados por funcionário residente da equipe e por aqueles que precisarem trabalhar na sede por períodos esporádicos serão prestados nos limites das horas semanais contratadas entre 7 às 21 de segunda-feira a sexta-feira e no sábado das 7 às 13 horas. O horário em que cada funcionário da equipe irá trabalhar será definido pelo contratante, que terá liberdade de modificá-lo a qualquer tempo. Outra cláusula, a 3. A contratada deverá dispor de mão de obra específica a ser utilizada no serviço de manutenção do sistema de ar-condicionado e exaustão composta por auxiliar, 66 horas mensais previstas, quantidade 1. Técnico, 220 horas previstas mensalmente, quantidade 1. Supervisor técnico, 110 horas previstas mensalmente. Equipe coordenador técnico, 66 horas previstas mensalmente. As atribuições de mão de obra que compõem o presente contrato são as abaixo descritas. Não vou ler todas, mas há a discriminação de cada um desses cargos supracitados com o que deve cada um fazer e as funções. Lá embaixo, neste contrato tem-se claramente expresso o domínio da contratante sobre a organização dos trabalhos a serem prestados. Não só a determinação dos cargos, como o detalhamento das funções e da carga horária que cada um deverá cumprir, bem como o expresso ajuste de que a contratante determinará os horários de trabalho. Tal controle de funções, atividades e horas de cada funcionário é característica típica da cessão de mão de obra e não da prestação de serviço. Apenas para que não haja qualquer dúvida, não há qualquer alegação na defesa ou elementos nos autos que diga que os trabalhos não tenham transcorrido efetivamente na forma pactuada. Portanto, entendo que a forma prevista nos contratos pode ser considerada para fins desse julgamento. Eu faço essa ressalva só por aquela questão de não se basear simplesmente no que o contrato de prestação de serviço diz, e sim de como ele realmente foi prestado. Como não há qualquer insurgência ou nenhum elemento que diga que o contrato não foi cumprido à risca, eu estou considerando como verdadeira essa forma de prestação. Desta forma, aliando as considerações feitas sobre os dois contratos em tela, tenho que assim possível afirmar que no período fiscalizado, a recorrente exerceu, ao menos em parte de seus negócios, a atividade de cessão de mão de obra, estando correta a sua exclusão do Simples Nacional. Dessa forma, voto por rejeitar a preliminar de nulidade, no mérito negar provimento do recurso voluntário. Como voto, presidente?
Muito bem. Alguém quer fazer alguma consideração? Vamos à votação então. Doutor Camerano. Parabenizo o voto do conselheiro Caçula. Está se revelando um especialista na matéria, né? Eu acompanho o relator, presidente. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Carlos. Com o relator. Doutora Luciana. Com o relator, presidente. Doutor Nelson. Presidente, voto com o relator. Doutora Letícia. Voto com o relator, presidente. Eu acho que, assim, eu acho que o voto foi muito abrangente, porque uma empresa de ar-condicionado, teoricamente, não seria uma empresa de cessão de mão de obra, mas os contratos que foram bem colocados aí no voto do relator, eles nos deram conta que efetivamente há uma cessão de mão de obra, que não é simplesmente uma instalação e manutenção de ar-condicionado. Voto com o relator, presidente. Também voto com o relator e parabenizo pelo voto. Então temos por unanimidade de votos afastar a preliminar de nulidade e no mérito negar provimento ao recurso voluntário. Ok? Vamos então ao item 50, conselheira Luciana, recorrente MT Borges e Borges Limitada. Esse caso aqui também trata de ato de exclusão, em razão da constatação de que a empresa estaria cedendo mão de obra, né, incorrida na vedação expressa na linha F do inciso 12 do artigo 9 da Lei 9.317. Aqui, no caso, o contribuinte ele apresenta manifestação de inconformidade, onde ele argumenta que foi constituído em 2006 para exercer atividades de comércio varejista de artigos esportivos e ensino de karatê, por se tratar de microempresa e de faturamento que não ultrapassaria o limite estabelecido, e por entender que sua atividade não era impeditiva, optou pelo benefício e desde a sua criação tem contrato com órgãos públicos da administração direta para executar esse serviço de ensino de karatê para as crianças e adolescentes, jovens e estudantes, e que para a execução desses compromissos não utilizaria de funcionários, pois quem exercem as atividades são os seus sócios, Maria Tereza Borges e Expedito Borges. Afirma que, em observância às regras de administração pública, as receitas destinadas à sua contratação para o ensino de karatê levam o nome de prestação de serviços ou cessão de mão de obra. E complementa que, em virtude de receita administrativa do órgão público, o contratante tem que fazer constar como prestação de serviço, né, e sofre as retenções de 11% do valor total da fatura, representada pelas contribuições que paga ao INSS, e que, se fosse o caso, então ele pleitearia a repetição do indébito. Contudo, a sua manifestação foi julgada improcedente, haja vista o ato declaratório executivo ter sido emitido em perfeita sintonia com a legislação aplicável. Inconformado com o resultado do julgamento, ele interpôs recurso voluntário, pleiteando a nulidade do ADR, reiterando em síntese os argumentos já aduzidos na manifestação de inconformidade. O relatório, passo ao voto. Conforme decidido no acórdão de origem, a exclusão do simples se deu sob o argumento de que o contribuinte locou mão de obra, uma vez que prestou serviços de instrutor de karatê visando orientação técnica de crianças, adolescentes e jovens estudantes com capacidade para atender um número médio de 6.500 alunos da rede municipal de ensino distribuídos em 37 escolas, enviando professores nos próprios bairros e escolas para a realização das aulas, em turmas de no mínimo 15 alunos, e que por isso houve a retenção de 11% do valor bruto da nota fiscal. O ADE de exclusão fundamentou-se no artigo 9º, inciso 12, linha F, aqui, justamente em razão da cessão de mão de obra. Observou a DRJ também, no que se refere à hipótese tratada, né, adotou o entendimento do parecer COSIT 69 de 99, informando que se entende por cessão de mão de obra a colocação à disposição do contratante em suas dependências ou na de terceiros de segurados que realizem serviços contínuos relacionados ou não com a atividade fim da empresa
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação. Durante o procedimento de fiscalização, restou constatado que no contrato social da empresa, documento de folhas 113 aqui, há indicação como objeto social o comércio varejista de artigos esportivos e o ensino de esportes de karatê. Também consta no processo a cópia do contrato de prestação de serviços firmado com a Prefeitura Municipal de Apucarana, onde foi estabelecido que o hora recorrente aplicaria 1.290 horas aulas mensais em atividades de instrutor de karatê e 30 horas aulas mensais em atividades de coordenador. Foi acordado ainda que seria de exclusiva responsabilidade da empresa a contratação de todo o profissional necessário, inclusive o fornecimento dos figurinos e demais acessórios destinados à organização dos eventos, apresentações de espetáculos de karatê, eventualmente solicitados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano. Conforme mencionado no acórdão da RJ, dentre as obrigações da reclamante constavam, além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigações da contratada quaisquer indenizações de danos materiais ou pessoais que ocorrerem em função da execução dos serviços, inclusive para, com e perante terceiros, todo pessoal, equipamento, materiais necessários à execução eficiente do serviço contratado, bem como todos os impostos, seguros, indenizações, demais encargos de quaisquer outros custos decorrentes ou que venham ser devidos em razão do contrato, não cabendo ao contratante qualquer custos adicionais, toda e qualquer execução fora das especificações e solicitações do contratante, cujas despesas correrão por conta da contratada, deverão ser prontamente atendidas. A organização técnica e administrativa dos serviços objeto do contrato, de modo a conduzi-los eficientemente, de acordo com as especificações técnicas fornecidas pela contratante, nos prazos determinados e estabelecidos, conduzir os serviços e o seu pessoal de modo a formar junto ao público uma boa imagem da contratante e de si própria, podendo o contratante exigir o afastamento imediato de qualquer empregado ou proprietário da contratada, cuja permanência seja considerada prejudicial às relações do contratante com as autoridades ou particulares. Quando a subcontratação dos serviços aqui estipulado, total ou parcialmente, a contratada obriga-se a exigir dos eventuais subcontratados as mesmas condições do presente contrato, respondendo solidariamente com estes a todas as infrações eventualmente cometidas. Manter, durante o período de contrato, compatibilidade das obrigações assumidas, habilitação e qualificação exigidas, na licitação, com a condição que a relação contratual se estabeleceria sobre o regime de empreitada a preço global. Na peça de defesa, que é o mesmo argumento em que ele insiste no recurso voluntário, ele aduz que não disponibilizou qualquer funcionário para execução do serviço, sendo ele próprio sócio da empresa a executá-los. Ele e a outra sócia. Enfim, como já observado pela DRJ, é muito difícil concordar com tal afirmativa. Basta observar a nota fiscal de número 2 para entender que, tomando-se o mês de março do ano em questão, como exemplo, percebemos que ele tem 31 dias, dos quais devemos descontar 4 domingos, restando 27 dias úteis. Se tomarmos as 1.025 horas informadas na nota fiscal, divididos pelos 27 dias sábados, sem contar que aos sábados à tarde a rede pública de ensino não funciona, teremos que teriam sido aplicadas 38 horas aula dia no ensino da modalidade recreativa como ensino fundamental integral. Não funciona mais do que 8 horas e como o dia possui apenas 24 horas, ficaria difícil fechar esta conta. Por maior empenho que demonstrasse o indivíduo, ele não pode sozinho cumprir essa carga horária informada nas notas fiscais, o que demonstra que existem outros prestadores para os serviços. E isso que foi tomado como exemplo, nesse mês que teve os 31 dias e considerada essa nota fiscal a título de exemplo. Nos outros meses, em função de terem menos dias e ainda contarem com o número de feriados, o número de horas empenhadas haveria que ser bem maior. Quanto à alegação de que não restaria sido caracterizada a cessão de mão de obra, importa em esclarecer que as cópias das notas fiscais que instruem a representação fiscal
referem-se a serviços prestados e a contratos firmados com a Prefeitura Municipal de Apucarana e, respectivamente, evidenciam a alocação de mão de obra. Desta forma, improcedentes as alegações da contribuinte. Diante dos fundamentos bem delineados pela DRJ, tem-se como demonstrado de forma a verdadeira natureza operacional da interessada quanto à sua atuação nas atividades de instrutor de karatê, como bem evidencia a ocorrência de cessão de mão de obra. Entendo ainda que aqui não cabe o argumento trazido pelo recorrente, em sede de recurso, no sentido de que o ensino de karatê não se caracteriza como exercício de profissão de professor. O argumento é incompatível por si, já que ela se propõe, um dos objetivos ao qual ela se propõe é a atividade do ensino de esportes de karatê. É fato que a Lei 9.696 de 98, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de educação física e cria os seus respectivos conselhos federal e regional de educação física, não deu-lhes competência para regulamentação e fiscalização sobre as atividades dos professores de dança, yoga e artes marciais. Contudo, tal argumento é relevante, já que a causa motivadora da exclusão é a descrita no artigo 9º, inciso 12º, que trata das atividades envolvendo operações relativas à prestação de serviços de vigilância, limpeza, conservação e locação de mão de obra, o que, conforme destacado na origem, restou evidente. Destarte, as alegações apresentadas pela recorrente para elidir a sua exclusão do Simples Nacional não lhe servem de ajuda, tendo em vista que o ato de exclusão foi emitido em perfeita sintonia com a legislação aplicável, razão pela qual mantenho a decisão recorrida por seus próprios acertados fundamentos e voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Muito bem. Alguém tem alguma consideração a fazer? Doutor Daniel. Presidente, até se for o caso aí, também pedir os préstimos ao colega Eduardo, que está mestre aí, que já viu alguns dias de sessão. Agora, eu fiquei na dúvida se isso daqui seria locação de mão de obra. Porque aqui você tem um serviço, com uma contratação de serviço de aulas, né? Então, isso daqui entraria como locação de mão de obra. Aqui eu fiquei na dúvida, entendeu? É cessão de mão de obra, porque você está deixando, tem 3 requisitos, que é estar à disposição, ser permanente, e o terceiro, Eduardo, me ajuda aí. Prestar na localidade da contratante. Como ele vai lá, dá aula, e é absolutamente permanente, e além do mais, tem essa questão aí que ele argumentou que só ele e a outra sócia prestavam serviços, e restou comprovado que é impossível 2 pessoas fazerem esse tanto de horas, não tenho dúvida que isso efetivamente é cessão de mão de obra. Porque eu acho que seria mais fácil pela questão do profissional, inclusive. Porque, de fato, a atividade que ele presta precisaria de um educador físico. Tanto que ele traz isso, apesar não é o fundamento da exclusão. Mas eu acho que isso daí, por si só, justificaria a exclusão. Mas, realmente, eu fiquei com dúvida quanto à questão da alocação. No caso, a atividade que ele presta de ensino de karatê, por ser uma arte marcial, não necessariamente ele precisaria ser professor de educação física. Isso aí já é briga consolidada já, e a própria lei que regulamenta a atividade dos conselhos, né, tirou da competência dos conselhos regionais que fiscalizam os professores de educação física essas atividades que eu mencionei aqui, que é yoga, dança e artes marciais. Disso a conselheira entende, né? Na verdade. E assim, presidente, até, né, por ver já esse tipo de situação acontecendo muitas vezes... Não só disso, conselheira, por favor. Não só disso também, o que corriqueiramente acontece, né? Realmente é o professor, ele vai lá, monta a empresa e distribui as turmas para os alunos darem aula. Entendeu? Isso aí é... Agora Lucas... Eu desconheço um caso que não seja dessa maneira, até pelo volume de aulas que ele presta. Só pela ordem, o Dr. Carlos estava com a mão levantada? É que eu estava utilizando aqui, o conselheiro Eduardo pode me corrigir se eu estiver equivocado, né? Mas tentando usar o critério que foi usado nos
dois julgamentos anteriores dessa matéria, que dizia respeito à subordinação e à gestão do trabalho, né? Quer dizer, quem é que organiza o trabalho, quem é que faz a gestão. Eu me lembro, não nesse imediatamente anterior, mas no dia de ontem, se eu não me engano, né? No caso em que ficava muito evidente que a supervisão, a implantação da disciplina, a organização do trabalho era feito lá naquele caso pela contratada, portanto não configurava a seção de mão de obra, né? Nesse caso aqui, me parece que também é assim, ou seja, embora ele coloque o professor lá de forma permanente, a gestão do trabalho, quem vai, como é a organização do trabalho, a disciplina da aula, né? Do contratante. Não, eu entendi que seja da contratada, aí Contratado. Tem a página do contrato? Alguém achou? Então, embora seja permanente, como inclusive foi ressaltado no anterior aqui, a questão de ser uma pessoa permanente, lá no caso da manutenção do ar-condicionado, né? Mas não foi apenas isso que caracterizou a seção de mão de obra, né? Então, eu também fiquei com a mesma dúvida que me pareceu do conselheiro Daniel. Doutor Daniel? Não, é isso, é exatamente essa dúvida aí que o Carlos André levantou. O que me parece é o seguinte, que ele tem um contrato, né? A contratante simplesmente diz, eu tenho essas turmas aqui, tais horários, e o resto é pela contratada. A contratada que dá aula da forma que ela quer, não tem gestão de que forma vai ser feita a aula, os equipamentos são todos da contratada. Então, por isso que eu não sei se haveria essa subordinação existente numa alocação de mão de obra, entendeu? No caso aqui, ele dá a quantidade de alunos. Ele diz, alunos na rede, 36 escolas, ponto. Se vira. Mas pelo que eu estou vendo aqui, você não tem nem obrigação de, por exemplo, ter um profissional fixo no sentido assim de, por exemplo, o João vai ser o professor aqui nessa escola. Se eu estou entendendo bem o contrato que eu estou lendo, a empresa aqui, a recorrente, pode mandar o professor que quiser, pode mandar o João hoje, se o João tiver um problema, manda o Pedro, se o Pedro tiver um problema, manda a Maria, ou seja, ela tem esse poder de gerir a equipe, certo? Ou tem alguma cláusula diferente? Não é exatamente isso. Relatora? Eu estou entendendo aqui que a recorrente, ela tem os horários, ela tem o número de alunos por turma, mas fora isso, ela faz tudo. Ela faz a gestão da sua equipe, ela 489. Ela organiza a logística, ela fica encarregada de organizar qual professor vai para qual escola em qual momento. Na verdade, é que no caso ela nega a existência de tudo isso. Ele fala que ele e a sócia é que dão conta. Mas isso é irrelevante, ao meu ver. Parece que estamos diante de dois fatos. A possível cessão e, pelo que você está me falando, parece que existe uma suspeita de que a empresa teria funcionários não declarados, é isso? O único argumento do recurso voluntário é esse, que ele não tem funcionário. Ou ele tem funcionário não declarado, ou ele está superfaturando a nota. Exatamente, o único argumento que ele está no recurso voluntário é que existe funcionário que presta serviço, que seria ele próprio, e parece que a esposa, que prestaria o serviço. Isso ficou comprovado que não seria possível, não seria crível. Mas a acusação, ela não entra nessa possibilidade de ter Mas ele não dialoga com a acusação, porque o único argumento dele no recurso voluntário é esse, não é, doutora Luciana? Sim. São os argumentos que ele utiliza, né? Primeiro ele diz que dá aula sozinho. É isso. Uhum. Assim, ele faz tudo sozinho, dá aula, vende equipamento, faz tudo que precisar ser feito para atender esse volume de alunos aqui, que é o objeto do contrato.
e que para isso ele não precisaria ser profissional legalmente habilitado. Só que a profissão legalmente habilitada, ela estaria descrita no artigo 9º, inciso 13, não no 12, que motivou o ADE. O que motivou o ADE é justamente a sessão. Essa questão da sessão. Doutor Carlos queria falar, só um minutinho, pela ordem. Eu realmente não tinha me atentado que os demais argumentos, né, que só no recurso voluntário só tinha esse argumento. Quer dizer, na verdade, evidentemente que esse argumento ele é falso, né? Isso não tem a menor dúvida de que isso não é incrível. E fica nós podemos conhecer alguma outra coisa diferente daquilo da alegação e da matéria que ele pôs para a cognição em segunda instância. Antes do doutor Daniel, o doutor Eduardo queria falar alguma coisa? Bom, me parece que não, essa questão da suposta existência de outros funcionários ou eventual superfaturamento de valores, me parece que para esse caso aqui não tem muita relevância, certo? Já que isso não faz parte da situação. Seria mais a questão do recurso voluntário mesmo, como o conselheiro Carlos acabou de falar, se realmente não tem como analisar esse... Daniel. Em parte isso para mim não importa tanto, mas assim, só ressaltando que ele trouxe as GFIPs todas do período para demonstrar que ele não tinha nenhum funcionário registrado. Lógico que isso não significa que ele não tinha algum não registrado, mas para conciliar com a alegação dele, ele trouxe as GFIPs todas. Agora, o recurso realmente, se vocês lerem o recurso, vocês vão ver que ele foge completamente do tema, se fosse uma redação. A única coisa que dá para aproveitar aqui é quando ele fala que entende que o contribuinte trata-se de empresa de prestação de serviço ou cessão de mão de obra, contudo, em simples análise, constata-se que inexiste funcionários nos quadros da empresa, constando apenas os sócios proprietários como executores das tarefas. Bom, então, no que pertine à hipótese de exclusão aqui, esse é o único argumento que ele traz. Depois ele começa a ir pelo outro dispositivo que fala de profissão, que não tem nada a ver com o caso aqui. Então, assim, a única parte do recurso que dá para conhecer é esse parágrafo aqui, que ele fala, olha, eu não sou cessão de mão de obra porque eu não tenho funcionário, ponto. Esse é o argumento que dá para a gente conhecer do recurso. Fora isso, tem mais nada. Ele fala de profissão que não tem nada a ver com o processo aqui. Então a gente só tem esse parágrafo aqui para avaliar. E a partir do momento que ele fala, olha, não sou cessão de mão de obra porque eu não tenho funcionário, esse é o argumento que a gente tem que analisar aí no recurso. Na verdade, vê que o recurso tem problemas porque em determinado momento ele fala que ele muito menos trata-se de prestação de serviço ou cessão de mão de obra. O que sobra? Alguma coisa que se quer é profissão. Bom, é empregado das escolas? Eu acho que a gente já discutiu bastante. Só uma última pergunta, presidente. Diga. Só para não ter um erro de interpretação aqui. Eu não consegui achar o contrato direto, porque são volumes únicos, né, alguns. Quando ele fala no contrato que são 36, 37 escolas, né? Esse contrato determina que ele dá aula em todas essas escolas rotineiramente, ou é aquele contrato mais ou menos nos termos daquele processo que eu relatei ontem, em que o contrato abrangia todas as escolas da região, só que cada escola apresentava a demanda. Então, por exemplo, você pode ter 20 escolas, mas só uma requer o trabalho efetivamente, as outras 19 não tem turma.
Só para eu entender, tá dito expressamente que são 36 ou podem ser 36? Não, além de serem no caso aqui, 37 escolas, né? 6.500 alunos distribuídos em 37 escolas, e além disso, ainda ele coloca a possibilidade de execução em praças e apresentação de espetáculos, enfim. Ele dá efetivamente aula para esses milhares de alunos todos. Sim, então. O contrato, a obrigação por ele assumida é dar aula e fornecer equipamentos, enfim, para esse volume de alunos, né? Tanto que a parte dos equipamentos fica sob responsabilidade dele também. O contrato, ele estabelece também, Eduardo, uma quantidade de horas. Então, assim, o que ele tem contratado são 900 horas de aula. Ponto. Que vão ser dadas, distribuídas de acordo com as escolas, em praças públicas, etc. Certo? E aí ele vai dando as aulas e vai faturando. Esse mês eu fiz X horas, esse mês eu fiz tanto de evento, e vai faturando. Doutor Carlos André. Microfone, Carlos. Doutor Carlos, microfone, não estamos ouvindo. Desculpa, é porque são 2 microfones que eu tenho que controlar aqui. Na questão levantada pelo conselheiro Eduardo, veja, aqui no fato da relatora, né, fala em atender o número médio de 6.500 alunos, a rede municipal distribuída em 37 escolas, né, enviando professores nos próprios bairros e escolas para a realização de aulas em torno de no mínimo 15 alunos. Né? Quer dizer, a impressão que dá é que, embora o público seja possível, seja de 6.500, não quer dizer que se estará atendendo esses 6.500, porque isso em universo. Em 15 alunos por turma, isso dá 500 turmas, né? Sim. Então não mas, de qualquer forma, pelo número de horas, né, até pelo registro feito aqui na DRJ, não é factível, não é crível que isso tenha sido prestado exclusivamente pelos 2 sócios da pessoa jurídica. Eu queria também participar do debate. Por favor, doutor Nelson, as suas impressões, por gentileza. Veja, o contribuinte alega que ele não tem funcionário, né? Então ele estaria subcontratando no mercado e fornecendo esses professores para as escolas, né? Ele não estaria nem registrando esses professores, né? É tudo, assim, mercado informal, né? Eu acho que a prefeitura não... esses alunos são da rede municipal, né? Eu não sei, quem é que paga esses serviços? É a prefeitura? A prefeitura não pode contratar com uma empresa, com um prestador de serviços informal, né? Sim, mas é a prefeitura que paga, né? O raciocínio é esse mesmo que você fez aí. Pois é. Tentando, assim... Eduardo. Desculpa, conselheiro Nelson, o senhor já tinha terminado? Pode prosseguir. Assim, tentando clarear um pouco, assim, separando um pouco o joio do trigo. Me parece que o acórdão da primeira instância, e eu acho que talvez até a própria fiscalização, parece seguir um pouco para essa linha, assim, que realmente causa estranheza, né? Esse número de horas elevados e sem quadros de funcionários. Só que me parece estranho, assim, seguir nessa argumentação, sendo que o que lastreou a exclusão não foi isso. O que lastreou foi a cessão de mão de obra. Mas tem contrato igual? Estou tentando achar o contrato, ainda não achei. É citado no voto. Tem contrato, tem todos os contratos e tem aditivos também. Os contratos estão todos no processo. Com a prefeitura municipal? Apucarana, inclusive. Prefeitura Municipal de Apucarana.
Agora, na RAIS, deixa eu ver, qual é o documento que ele fornece lá para o INSS, lá, ele não tem funcionário mesmo? Mas, Jeff, está tudo zerado. Ele juntou aí que não tem funcionário nenhum registrado declarado. Então, na verdade, aí é o seguinte, ele alega que ele presta, aí a DRJ vem e fala, é impossível. Ele traz a documentação para mostrar que ele não tem funcionário, entendeu? Pois é. Olha, eu estou tendente a achar que essa discussão de se tem funcionário ou não para esse auto de infração é irrelevante. Eu estou tendente a achar que a prestação de serviço dele não seria cessão de mão de obra. A minha grande dúvida é que eu não sei se basicamente a frase que ele diz, eu não fiz cessão de mão de obra, seria o suficiente para a gente poder conhecer esses argumentos. Porque é basicamente essa defesa de mérito que ele apresenta no recurso. Eu também acho. Eu acho que de repente, por conta da peculiaridade do caso, digamos assim, a gente está fugindo do principal, que é isso que exatamente o Eduardo acabou de falar. Qual foi o motivo da exclusão? Considerou-se que o serviço prestado era realizado através de cessão de mão de obra. Esse foi o motivo da exclusão, né? Então, eu acho que a gente tem que se fixar na natureza do serviço prestado pela recorrente. É caracterizado a natureza do serviço e a forma como ele é prestado. Caracteriza ou não a cessão de mão de obra? Mas aí tem dois elementos que tem que analisar aí. Ele não tem funcionário, mas ele tem um faturamento grande. Não tem funcionário, não vai ceder funcionário, mas é que não está fechando aí. Eu sei, mas esse é o ponto, Nelson. A acusação é que ele cede funcionário. A acusação não é que ele subfatura valores ou superfatura valores. E outra coisa, a acusação não é fraude, a acusação é ceder funcionários. Mas a questão não está explicada porque quem é que presta serviço? Nelson, mesmo que ele tivesse outros, eu acredito até que tenha outras pessoas prestando serviço juntamente com ele, mesmo que ele tivesse, vamos supor, até pelo número de horas, não é crível tudo o que ele fala, tá? Mas mesmo que ele tivesse, a natureza do serviço que ele prestou é caracterizada como cessão de mão de obra? A forma como ele prestou o serviço está caracterizada a cessão de mão de obra? Eu não sei se a fiscalização trouxe as provas dos autos. Aí que está, é outro questionamento que eu faço. Entendeu? Bom, presidente, aqui para mim o recurso, eu também tenho dúvidas quanto à questão da sessão, não estou convencido que seja alocação, mas eu vou muito nessa linha do que está trazido no recurso, porque isso daí é um desenvolvimento de matéria de mérito mais profundo. O que é que ele disse hoje? Eu não faço sessão porque eu não tenho funcionário, ponto. É uma negação genérica. Sim. O resto não tem nada a ver. Tá? Então a única coisa que a gente tem que avaliar é isso. Ter mão de obra altere alguma coisa, ter funcionário altere alguma coisa para fins de natureza jurídica, se é exceção ou se não é, para mim, não. Tá, então, qual é a atividade da empresa? Qual é a atividade da empresa? Venda de... Está tudo nos autos, conselheiro. Venda de material esportivo, só que ela prestava serviço dando aula. Não é nem o objeto social da empresa que ela prestava. Ela coloca, assim, entre os objetivos sociais da empresa consta isso também, porque na verdade, pelo que eu entendi aqui do processo, até como ele tinha que fornecer, dentro do contrato, ele tinha que ter os equipamentos para poder fazer os espetáculos, da forma como mencionada aqui, e se apresentar nas festas ali da cidade, tanto que um dos compromissos que ele assumiu, inclusive, de não produzir nenhuma conduta que possa manchar a reputação do contratante e coisas dessa natureza. Então ele precisava ter ali equipamentos. E, inclusive, para poder dar aula para esse volume de alunos todo, ele tinha que fornecer os equipamentos, que aqui no caso, como citado, né, adereços, vestuários, esse tipo de coisa, que são os kimonos que ele usava para poder dar aula. Então, acredito que seja por isso que, dentro do objetivo social dele, continha também essa venda de artigos esportivos, que era justamente para ele poder adquirir da fábrica a valor menor, para poder fornecer kimono, faixa e os outros equipamentos aqui listados para essa quantidade de
de alunos, que inclusive era uma das obrigações dele. Então, por isso que o objeto social dele acabaria tendo essas atividades. O uniforme aí, né? Isso faz bastante sentido, pelo menos na minha áurea época de academia. Era muito comum os professores, assim, dessas modalidades, eles também venderem equipamentos. Às vezes você ia fazer, sei lá, karatê, jiu-jitsu, às vezes o próprio professor também ganhava um dinheiro extra, ele revendendo kimono e etc. Até para dar conta desse volume, se ele tivesse que fornecer equipamentos, né, adquirir equipamentos para fornecer para 6.500 alunos, aí ele realmente precisaria caber dentro do Simples para poder fazer isso, né? Porque dentro desse raciocínio que você traz, Eduardo, o volume era grande, então por essa razão até que tem essa diferença, mas assim, por que eu acredito que isso aqui realmente seria a questão da cessão de mão de obra, né? Até porque entre essas atividades recreativas e todas essas coisas fornecidas pela prefeitura, eles acabam fazendo esse tipo de contratação para suprir grade de escola também. Bom. Aula dada e não é dada. Talvez a gente não chegue numa conclusão, nunca haja vista a precariedade do processo e a precariedade do próprio recurso. Enfim, a gente tem que dar uma solução para o caso. Tá? Então, tanto que assim, esses fatos eu estou trazendo aqui para vocês, mas estou trazendo de experiência, porque nada disso tem no processo. Tranquilamente. Bom, doutor Camerano, seu voto. O voto da conselheira é por negar provimento ao recurso. Sim. Até considera que é a questão da relevância, né, dos argumentos levantados no voluntário. Isso. Doutor Camerano. Então, eu compreendo a dificuldade desse tipo de situação, realmente é uma matéria bem doutora mesmo. Mas, em função até do que é apresentado no recurso voluntário, do que foi apurado, eu acompanho o voto da relatora. Doutor Daniel. Presidente, eu vou acompanhar pelas conclusões, agora eu queria só esclarecer, porque no seu voto você fala que a questão do profissional não tem nada a ver com o assunto. Então não seria não conhecer nessa parte do recurso? Tá. Porque a matéria, ele se defende contra a matéria diversa, esse é o ponto. Então a única coisa que tem aí é a questão de serem eles mesmos que prestam serviço. Aí você vem no fundamento de que seria impossível pela quantidade de horas, tal. Eu vou pelas conclusões, porque para mim isso não seria, não faria diferença. Assim, eu coloquei que esse argumento seria irrelevante, né, só porque esse foi o principal recheio do recurso voluntário. Eu só anotei a relevância aqui, mas posso acrescentar que não conheço também. Beleza. Dado ser irrelevante. Beleza. Então, pelas conclusões, presidente. Doutor Carlos André. Presidente, em virtude, então, da restrição, né, do recurso voluntário, eu acompanho o voto da relatora. Doutor Nelson. Presidente, eu voto com a relatora. Doutora Letícia. Voto com a relatora, presidente. Doutor Eduardo. Eu vou pelas conclusões, presidente. Muito bem. Eu voto com a relatora também. Então temos, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Daniel Ribeiro Silva e Eduardo Morgado Rodrigues. Ok? Passamos então ao item 51. Conselheira Luciana, recorrente 4 gatos pingados. Comunicação e arte visual. Limitada. Esconde o gato aí, doutora Letícia. Esconde o gato. Presidente, o Camerano e a Letícia se julgaram impedidos nesse processo ou não? Pois agora. Por quê? Os gateiros Entendi. aí, pô. Os gateiros. Ah, os gatos! Ah, sim. Vamos lá. Doutora Luciana. Bom, esse caso aqui, presidente, é exclusão por presença de atividade vedada. Aqui, no caso, o despacho decisório e o ato declaratório indeferiram a solicitação do contribuinte, né, após
requerendo o restabelecimento de sua condição de optante pelo Simples Nacional após a exclusão em virtude do exercício de atividade vedada pela lei aqui. No caso, os serviços, né, considerados como atividade vedada seriam a do CNAE aqui, criação e edição de materiais gráficos, que suplementaria o CNAE artistas plásticos, escultores, pintores de desenhos animados, escritores e jornalistas, que seriam, que aí a recorrente, depois de ter sido excluída, defende que seriam atividades estranhas ao serviço fim por ela prestado, né? Ao passo que ela diz que a única atividade por ela desenvolvida é aquela condizente com o seu objeto social, e no sentido de que alguma previsão de seu objeto social estranha a essas atividades não foram desenvolvidas pela impugnante em nenhum momento, sendo que a edição de materiais eventualmente ocorre, mas não de maneira totalmente subsidiária para a prestação de serviço ou produção de vídeos. No mérito, defende que as atividades de design gráfico, criação e desenvolvimento de animação 2D e criação de roteiros são apenas etapas de sua atuação persecutória à prestação de atividades fim, que é a de produção de filmes. Os serviços prestados pela impugnante são absolutamente passíveis de inclusão no Simples Nacional. Esses foram os argumentos dela. Contudo, a manifestação foi julgada improcedente, justamente por terem sido localizados alguns documentos fiscais que evidenciam que ela também prestava os serviços cuja atividade era vedada. Passo ao voto. Conforme decidido pelo acórdão de origem, a exclusão do Simples se deu sob o argumento de que a DRF de São Paulo indeferiu o pleito do contribuinte, entendendo que até 22 de maio de 2014 ele exerceu atividades que lhe impossibilitavam de ingressar ou permanecer no Simples. Aqui transcrevo a legislação condizente com a matéria, né, e os argumentos da DRJ para manter a exclusão foram os seguintes. No caso em exame, a comprovação de inscrição em situação cadastral de folhas 30, emitida em 8/6/2008, instrumento particular de constituição de sociedade empresária limitada, datado de 27/8/2007, registrado na Junta Comercial de São Paulo, instrumento particular de alteração contratual da empresa, atestam de forma inequívoca que ela exercia, nessas datas, atividade vedada pelo Simples Nacional, que era a criação, edição de materiais de design gráfico, compreendida no CNAE 7490-199, e outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente. Ressalta que o ato de constituição e alterações subsequentes relativos a qualquer sociedade definida por seus sócios e devidamente registrado no Junta Comercial, obrigatoriamente aponta qual é o seu objeto social, especificando a atividade econômica que será exercida pela própria sociedade. Em outras palavras, o objeto social constante dos atos constitutivos e alterações posteriores, conforme constantes nos autos, e indicam com precisão e clareza as atividades a serem desenvolvidas pela sociedade e decorrem sempre de acordo e vontade de seus sócios. Registra-se, faça a solicitação inicial do contribuinte requerendo o restabelecimento de sua condição de optante ao Simples Nacional a partir de 28/6/2012, que não há amparo na legislação pertinente para que a alteração posterior de atividade seja retirada da atividade impeditiva do Simples Nacional e restabeleça a tributação por essa sistemática de apuração. Ou seja, quando ele viu que a alteração do contrato social tinha contido atividade que não lhe possibilitaria permanecer no Simples, ele voltou atrás e uma espécie de promoveu uma nova alteração do contrato, pretendendo que isso fosse aplicado de forma retroativa. Assim, diante das provas trazidas aos autos até o momento, entendeu-se não haver justificativa congruente à permanência do contribuinte no Simples Nacional. Justamente por conta disso, a impressão que deu é que ele alterou a atividade para
poder realizar algum tipo de serviço, né, ou estabelecer algum contrato, e chegando inclusive a emitir algumas notas fiscais nesse sentido, e depois que ele viu que isso deu causa à exclusão do Simples, ele resolveu mudar de ideia. Entendo aqui que o argumento trazido pelo contribuinte, no sentido de que a sua existência desenvolveu atividade de criação e edição de materiais de design gráfico, de criação e animação 2D e criação de roteiros, serviços que a princípio seriam impeditivos ao enquadramento no Simples Nacional, mas que seriam atividades meios aos serviços que dão suporte à atividade principal, que é a produção de filmes de publicidade, e que, segundo ela, não compreenderiam a natureza jurídica dos serviços que presta. Ou seja, ele, para poder tentar permanecer no Simples durante esse período, utilizou-se esse argumento da atividade meio como forma até de, no meu modo de ver, né, de uma admissão que ele efetivamente prestava todos os tipos de atividade. Destarte, as alegações apresentadas pela recorrente para elidir a sua exclusão do Simples Nacional não lhe servem de ajuda, haja vista os despachos decisórios e o ato declaratório executivo expedidos pela Dior de São Paulo e pela DERA de São Paulo, tendo sido emitidos de acordo com a legislação aplicável ao caso, uma vez evidenciado que ele prestava todas as atividades, inclusive as vedadas. Razão pela qual mantém a decisão recorrida por seus próprios e acertados fundamentos, pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Muito bem. Alguém quer fazer alguma consideração? Doutor Daniel. Presidente, desculpa aí mais uma vez, eu vim tumultuando aqui, mas veja só, a empresa, desde o início, ela alega que ela não realiza esse serviço, mas não só isso, ela traz todas as notas fiscais emitidas pela empresa. Absolutamente todas as notas fiscais estão aí. Algumas estão ilegíveis, de fato, porque ainda são notas de talonário, tá? Mas também tem notas eletrônicas. Lógico que eu não consigo ver todas, que são 200 páginas aproximadamente, mas a grande maioria é edição de vídeo, criação e desenvolvimento de animação, cobertura de evento, acompanhamento fotográfico de evento, enfim, que de certa forma convalidaria a alegação dela. E a DRJ, ela não apreciou absolutamente nada. Ela entendeu que estaria precluso, porque na verdade isso não seria uma impugnação, seria um pedido de reconsideração da decisão de indeferimento. Então, me parece que a DRJ aqui, ela andou de forma completamente equivocada, certo? Na medida em que não apreciou absolutamente nada dos documentos juntados aqui. Enfim, queria levantar esse ponto aí para discussão aí com os demais. Tá, ok. Doutor Camerano. Então, mais ou menos nessa linha, eu tenho uma certa dúvida, porque o ADE, né? Isso aqui é um ADE, né? Não, é ADE, não. A causa da motivação da exclusão é ADE. É ADE. É ADE. Porque eu fiquei na dúvida se foi a prestação a prestação de serviço de atividade vedada ou porque consta no objeto social o que não. Porque são duas coisas distintas. Para eu excluir uma empresa do Simples, com base no inciso 11 aqui, eu tenho que pelo menos provar. Agora, se foi só por constar no CNAE, que posteriormente foi retirado, eu fiquei com essa dúvida, porque o Simples Nacional, que a gente já viu na resolução do comitê do Simples, não é verdade? Essa da relatora, assim, existindo no contrato social da empresa o exercício de atividade impeditiva ao Simples Nacional, opera-se de planos e efeitos da exclusão.
Isso que eu queria saber. Se nós estamos tratando aqui de uma atividade impeditiva porque o CNAE indica que a atividade é impeditiva e não poderia estar no objeto social, porque parece que foi alterado depois, não é isso? Foi alterado Sim. depois o CNAE. Ou estamos diante de uma vedação de um exercício de atividade vedada. Esse aqui é o meio. No caso aqui, Camerano, houve as duas situações, né? Houve essa questão da alteração do CNAE, que serviu de indício balizador ali para que fosse identificada o exercício da atividade vedada, né? E como o Daniel mesmo falou, são uma série de notas fiscais, entre algumas delas, principalmente onde fala criação e edição de materiais gráficos, e que ela diz assim, essa é estranha ao meu objeto social, eu não faço isso. Mas se você ver, tem algumas notas lá constando essas atividades relatadas nos CNAEs aqui que seriam impeditivos, entendeu? Sei, e essas... porque, veja bem, pelo que eu estou entendendo, essa questão do CNAE ela foi um elemento subsidiário, né? Porque a questão central seria o exercício de atividade impeditiva, não é isso? Está lá no dispositivo da lei, né? Profissão regulamentada aqui, que foi trazida aqui no voto, lá no artigo o inciso 11 lá, né? Do artigo 17, né? Exercício de atividade vedada. Agora, eu quero saber se foi trabalhado, né, essa questão, ou seja, se descobriu que ela exerce essas atividades vedadas, que aquelas que estavam no CNAE, né? Eu acho que isso que deveria ter ficado provado no processo, né? Porque não foi a questão do CNAE impeditivo, né? Me parece que deveria ter provado isso daí, né? A DRJ, ela chegou a entrar nessa questão, não, se ela tem alguma nota fiscal que prove lá que ela exercia atividade impeditiva, ou ficou só no blá blá blá, não sei. No caso aqui, aí, o que foi que eu acabei considerando no voto também, né? O fato da contribuinte admitir que prestava esse tipo de atividade vedada, só que sob a roupagem de atividade meio. Ela diz, eu faço isso, mas não como atividade principal, como atividade fim, mas como uma atividade meio para que eu consiga estabelecer qualquer outra. Entendeu? Então, por isso que ela justifica. Fala assim, não, realmente, em alguns momentos eu prestei esse tipo de atividade, mas porque eu também dependo disso enquanto atividade meio para execução da minha atividade fim, que é efetivamente a produção de filme. Então, ela fala, eu crio e desenvolvo animação, eu tenho atividade de design, mas como atividade meio. Você está travada, relatora, pelo menos para mim. Não sei, só para você ou tem mais alguém? É porque eu estou ouvindo e vendo vocês normalmente, mas... Mas é só a imagem que está travada. Tá. No processo, tem processo de representação aqui, de exclusão? Tem não, Camerano. A exclusão, apesar de que o ADEF fala do exercício, foi por conta do CNAE. Ponto. Aí quando ele vem questionar a exclusão... Não, mas o CNAE não... Oi? O quê? Oi? Não, mas pode concluir. Então, assim, ele não diz... Em virtude do exercício de atividade... Tá, em virtude do exercício de atividade vedada, mas não tem nenhuma investigação nesse sentido, a não ser o próprio contrato social. Aí seguinte, aí ele vem dizendo, olha, eu não exerço essa atividade, e traz todas as notas, certo? Fiscais dele falou, eu estou trazendo todas as notas que eu emiti minha vida toda, para provar que eu não faço essa atividade. E essas notas não foram analisadas em momento nenhum. Será que não seria até o caso da súmula 134?
Foi por isso. Não foi analisado em momento nenhum. Por isso que eu perguntei à relatora. Por isso que eu perguntei à relatora. Vocês estão me ouvindo? Não. Sim. Estão ouvindo? Sim. Por isso que eu perguntei à doutora Luciana a questão da exclusão, a motivação da exclusão. Todos esses processos que a gente tem visto aqui de exclusão, atividade vedada, tem um processo fiscalizatório por trás, tem uma representação, tem a demonstração do exercício da atividade vedada, não é isso? Isso. Tanto que eu já tive até votos na sessão nesse sentido de ausência de prova, né? Pelo menos no relatório não. E o Eduardo, ele alertou uma coisa que também acho que a gente aplicou, a súmula 134, né? Que o artigo... Exatamente. Tem uma súmula do CARF recente que diz que só o objeto não pode ser causa de exclusão. Só objeto no contrato social. Não, mas então eles teriam... Mas aí está conflitando com o comitê gestor, com a resolução lá. Tem uma súmula. Eu não conheço a súmula. É 134. Não, é a súmula que a gente aplicou aqui, eu não conheço, Não, a gente aplicou aqui. O que ele está dizendo é o seguinte, que a simples existência é do Simples Federal, que a gente tratou aqui, que a gente usou como fundamento, mas diz que a simples existência no contrato social de atividade vedada não resulta na exclusão, sendo necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução da atividade. É isso que a súmula diz. Pronto. A 134. Que súmula é essa? Súmula 134. Então, essa súmula é diferente. Ah, não, tudo bem, essa súmula eu conheço. Eu pensei que você estivesse falando... Pensei que você estivesse falando de uma súmula que consta no objeto social. Não. Essa não. É no contrato social. Essa é só do Simples Federal. Então, eu torno a repetir. Aqui, a questão da exclusão não está ligada ao CNAE. Certo, relator? Mas a DRJ só analisou não o CNAE. Não está ligado ao CNAE. A DRJ só analisou... Está ligado ao CNAE. Mas eu não posso, eu não posso fazer isso, doutor Eduardo. Se a DRJ fez isso, ela se equivocou. Porque eu tenho que me vincular à exclusão, à motivação da exclusão. Me parece que é lá o inciso 11 do 17, não é isso? Mas você não teve nenhuma fiscalização, Camerão. Não teve nenhuma fiscalização prévia. Então, presidente. Mas é isso que eu estou dizendo. Mas esse é meu ponto. Onde é que está a constatação da prática do exercício dessa atividade vedada? No ADE. É isso que eu estou querendo dizer. Por quê? Se vocês forem analisar pela questão do CNAE, aí já é outra situação. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, vocês têm no processo, na página 102 a 110, o despacho decisório, tá? Vocês podem acessar lá o despacho decisório se vocês quiserem ver lá. Eu estou tentando ler aqui para ver se tira alguma coisa. Eu estou achando que a exclusão dele foi calcada unicamente na análise do contrato social. Exato, não tem análise prévia nenhuma. Por isso que eu estou dizendo, Camerão, que apesar do ADE falar exercício de atividade vedada, como não teve nenhum procedimento investigatório, esse exercício de atividade vedada, a conclusão foi pela análise do CNAE, do objeto social do contrato social. Essa foi a análise que foi feita. Aí ele vem aqui e fala, esse objeto social não presta o serviço disso. Tá, estão aqui todas as minhas notas. Aí vem a DRJ e sequer analisa as notas. Eu estou achando que essa foi a minha dúvida inicial. Diga, Luciana. Se o senhor puder, até para, como a questão está suscitando várias dúvidas aí, se o senhor puder me conceder uma vista em mesa desse processo, tá. Até para que eu possa fazer esse confronto das... Vista para amanhã, né, presidente? Porque é o último processo, né? É o último processo de hoje, esse? Para variar, o último processo, Luciano. Eu achei, não sei, mas teve algum tirado de pano, não tinha percebido que era o último da pauta. Não, é o último de hoje, sim, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou retirar vou dar vista em mesa, a conselheira Luciana dá uma analisada melhor, tá? Ao que parece, se vocês verificarem o despacho decisório, nas folhas 102 a 110, 101, 110,
a análise foi feita em cima tão somente do contrato social e da ficha cadastral, tá ok? E esse despacho decisório ele foi motivado, ele foi provocado, tá? Pelo pedido de reinclusão da empresa no Simples Nacional feito em 6 de agosto de 2012. Tá? Sim. Então não houve nenhum procedimento de fiscalização, nenhum procedimento outro. Tá? Eu estava tentando ir até o final para ler, não consegui. Mas de qualquer forma... Inclusive, presidente, diga. Só pegando esse gancho, por isso que a DRJ diz que, na verdade, isso é um pedido de... Olha que coisa, é um pedido de reconsideração, então, portanto, não cabe juntar prova agora. Por que vem recurso voluntário para a gente? Por que a DRJ analisou como manifestação de inconformidade, entendeu? Eu acho, para te falar a verdade, que a decisão da DRJ é nula, tem que mandar voltar, porque... Eu tô achando que é nula também. Do jeito que tá, não analisou prova nenhuma, não fez nenhuma consideração e falou que não era o momento apropriado, que isso era pedido de reconsideração. Acho que a decisão da DRJ é que tá nula, assim, para início de conversa. A gente pode matar esse processo se a turma entrar num consenso de que essa decisão é nula por esse motivo. E aí eu não dou vista em mesa em nada. Matamos por aqui. Depende da relatora. Minha linha é por aí também. Eu votaria que a nula decisão que deve ser voltado para apreciar as provas, que era efetivamente o momento oportuno para isso, e que a DRJ tem que fazer essa análise, e que o Simples, não entrando no mérito, mas enfim, que a motivação, que o Simples KNAI é motivo suficiente, com essa contraprova não seria cerceamento de defesa, né? Doutor Carlos André. Mas se nós... Eu justamente estava olhando aqui, tentando olhar as notas fiscais, justamente por conta dessa preocupação, né? Quer dizer, você já tem lá as súmulas que se refere ao Simples Federal, mas, enfim, dá para usar a mesma lógica. Você simplesmente vedar pelo que está escrito no contrato social, ou mesmo no CNPJ, né, o KNAI que está lá, não é suficiente, né? E, agora, eu também... Pelo teor das notas fiscais, em especial porque você tem muitas notas fiscais elegíveis, eu também não consigo ter certeza do contrário, ou seja, de que a atividade que ela exerce é a que ela alega exercer e que ela, de fato, não exerça uma atividade vedada, né? Assim, pela leitura das notas fiscais. Então, tudo isso teria que ter sido apreciado pelo DRJ e não foi. Doutor Camerano, o senhor queria tecer algum comentário? Na verdade eu queria, mas eu já acabei me esquecendo qual que era. Deixa eu ver. Eu esqueci, eu ia falar um negócio aqui agora. Mas o senhor concorda com a tese da nulidade da decisão recorrida? É isso, o senhor me lembrou então. Porque é o seguinte, e se ficasse claro para a gente aqui que a motivação ela tem falha do ADE, nós já não poderíamos matar isso logo aqui. É isso. A DRJ, ela não analisou os documentos porque ela foi para uma outra linha. Para ela aquilo não importava. Por isso que eu coloquei as duas opções, entendeu? Se vocês acharem que já é nula a decisão, a gente mata o processo agora. Se não, a gente dá vista em mesa e a gente... Então não manter a vista em mesa, presidente, porque essa nulidade... Pro ADE, eu teria que dar uma pensada aí também. Se fosse a nulidade da decisão, tranquilo. Então tá, vamos encerrar o julgamento por aqui, eu vou dar vista em mesa, e esse processo retorna amanhã, pode ser na parte da manhã? Ou vocês preferem? Pode sim, inclusive, presidente, eu até pedi a palavra aqui, porque a minha observação com relação à questão das notas fiscais foi exatamente isso que o Carlos André disse. Entendeu? Você analisando as notas fiscais, você não consegue... Não, realmente ela não, da forma como a contribuinte aponta, entendeu? Não, ela não fazia, em hipótese alguma, atividade vedada. Até porque dentro da linha argumentativa que ela traz no recurso, ela fala, né, eu exercia que a fazia como atividade meio. Mas, assim, considerando essa linha, né, observada aí pelo Daniel, da questão do ADE, pela aplicação da súmula 134, né, da forma como o Eduardo colocou, falou, não, realmente, se uma vez
sendo a acusação feita em razão específica, né, da alteração do CNAE, aí, diante desse entendimento e pela aplicação da súmula, aí eu já daria provimento ao recurso no mérito e não seria nem o caso de se adentrar a análise do conteúdo em específico das notas fiscais, né, como o Camerano falou, de mandar voltar, e enfim. Mas, a princípio, eu tinha ficado justamente, né, com essa observação, falando, não, realmente isso aqui não é possível você dizer que ela não exerceu em nenhum momento atividade vedada. Mais uma vez, traçar essa linha no sentido de que haveria, né, um erro na acusação, no sentido de trazer apenas como argumento a alteração do CNAE, aí realmente é caso de aplicação da súmula, aí o senhor pode, inclusive, dispensar a vista. Mas por que você ficou na dúvida? Eu só não entendi esse pedaço, Luciano. Por que você ficou na dúvida de não aplicar a 134? Porque, a princípio, na minha primeira visão, o próprio contribuinte ele acabava admitindo, entendeu, que exercia ambas as atividades. Tanto que ele coloca lá, a atividade vedada é meio para minha atividade fim. E a observação, a leitura que eu tinha feito das notas fiscais, foi, né, inclusive essa que o Carlos André mencionou, no sentido de que você vendo o conteúdo da nota fiscal, você não consegue dizer ela não fez isso, ou ela não fez aquilo, ou ela só fazia isso, ou ela só fazia aquilo, entendeu? Tanto que a própria contribuinte, justificando essa redação das notas, ela mesma admite, falou, não, eu fazia as duas, só que uma era fim da outra. Isso não é justificativa de CD, né? Sim, por isso que eu estava negando provimento ao recurso dela. Mas, como vocês observaram aí, né, havendo essa... Até porque eu também já tive voto nesse sentido aqui na sessão. A falta de representação, no sentido de promover esse processo investigativo para dizer que existiam outros elementos além do CNAE, isso realmente não teve. Então, se for por essa linha, se a turma concordar com essa linha, aí já seria caso de acatar essa situação e dar provimento ao recurso. Bom, eu vou perguntar de novo se os conselheiros sentem a necessidade de dar uma olhada mais detida nesse processo para que a gente volte ao julgamento amanhã. Doutor Camerano. Então, o senhor, quando falou aí, que o senhor viu o despacho decisório aí, eu não vi. O senhor praticamente ratificou aqui o que eu estou pensando, porque lá parece que eles basearam no contrato, né? Só no contrato, né? Sim. Atividade que estava no contrato da empresa, não é nem objeto social, no contrato, né? É isso? Isso. Contrato e o CNPJ, o FCPJ. Contrato de constituição da empresa? Contrato de construção, alteração. E a súmula 134 diz que, do CAF, diz que não só por isso seria considerado uma situação apta a excluir, não é isso? Isso. Então, assim, nós estamos cansados de ver aqui. Processo de atividade vedada tem todo um procedimento fiscalizatório, os caras vão atrás de documento, prova que nota fiscal, contrato de prestação de serviço, os caras fazem um trabalho exaustivo para provar que a atividade é vedada. Aqui me parece que não foi feito isso. Eu me sinto muito à vontade pelo que discutimos aqui, pelo que tem nos autos, pelo que vocês falaram. Eu por mim, cortava isso lá na raiz. Não foi provado o exercício de atividade vedada conforme consta na ADR. Bom, somente há uma única menção lá no contrato. Tem outra coisa aqui, Camerano. Eu acho que teria que ler esse despacho decisório até o final, tá? Eu não cheguei até o final, eu estou na metade dele aqui, eu estou vendo que foi feita a análise foi feita a análise das notas, de algumas notas fiscais também, juntadas pelo contribuinte, tá? Eu me sentiria, não sei em relação aos demais, mais à vontade de dar uma olhada nisso aqui com mais calma, tá? Para decidir com mais firmeza, entendeu? Doutor Daniel, doutor Carlos, doutor Eduardo, doutora Letícia, concordam? A gente analisa um pouquinho mais cuidado e amanhã de manhã mata isso de uma vez. Tá ok? Pode ser? Isso. Parece que o doutor Carlos está querendo fazer alguma colocação.
Diga, Carlos. Não, só porque eu estava lendo aqui o despacho decisório, né? Uhum. A impressão que eu estou, embora ele não fale isso com clareza, é que a conclusão de qual a atividade efetivamente exercida leva em consideração as notas fiscais, porque o contribuinte juntou as notas fiscais lá no pedido de inclusão. Isso. Lá no início. Isso. Né? Então, no despacho decisório, ele vem e relata, né? Para aprovar as suas alegações, a empresa junta os seguintes documentos: de folha tal a tal alteração, de 9 a 29 notas fiscais, comprovante de inscrição, papapá, né? E para melhor avaliação da situação da empresa, juntamos ao presente processo os seguintes documentos: mais alguns documentos passados pela própria fiscalização. Aí ela vai fazendo uma análise do contrato de constituição, da sociedade e tal, e depois ela diz DBE também, apresentação de DBE. Faz menção às notas fiscais? Aí que está. A conclusão dela está aqui. Ó. A atividade de criação e edição de materiais de design gráfico exercida pela empresa desde o início de suas atividades e que, conforme a ficha cadastral completa da JUSEP, só foi excluído em 2014, sem dúvida se enquadra no CNAE 74.90.1.99, que veda a opção ao simples. Não bastasse a atividade de criação e desenvolvimento de animação 2D, assim como criação de roteiros, constante de suas notas fiscais, não se classifique em nenhum dos CNAEs declarados pela empresa, mas sim no CNAE 90.02.701, atividades de artistas plásticos, jornalistas, independentes e escritores, conforme informações do CNAE folha tal. Quer dizer, ela considerou o que estava nas notas fiscais. Eu não entendo que esse despacho seja nulo. Né? Pode-se discordar dele. Isso. Outra coisa, no mérito. Né? Foi feito um estudo em cima do... Foi feito um trabalho. E aí eu acho que já não se enquadra. Não é assim a coisa mais, vamos dizer, feliz em termos de fundamentação. Ele descreve muito os elementos e tal, mas na hora de fundamentar ele não é assim tão rico, né, vamos dizer assim, mas diz com clareza que ele levou em consideração as notas fiscais apresentadas. E, como já disse a própria relatora, as notas fiscais não permitem que você tenha, assim, 100% de certeza de qual é a atividade feita, porque são descrições muito sintéticas. Certo. Né? E tem um monte de notas fiscais ilegíveis. Né? Agora, se a DRJ fez a sua apreciação sem levar em consideração os elementos de prova que foram trazidos pelo contribuinte desde o início ao processo, né, aí acho que há um defeito na decisão da DRJ. Eu lendo agora o despacho decisório, é claro que foi uma leitura rápida, mas esse parágrafo aqui, em especial, para mim é muito claro que a fiscalização, ao fazer o seu trabalho, levou em consideração os elementos de prova trazidos pelo contribuinte. E chegou a uma conclusão. Né? E essa conclusão está sendo discutida. E aí, Carlos André, aí eu sou obrigado a afastar a aplicação da súmula 134. Sim. Tá? Com certeza. Sou obrigado a afastar porque ela não se fiou apenas e tão somente nos contratos sociais e na FCPJ, entendeu? Não, ela diz com toda clareza que ela faz referência às notas fiscais. Essa era a minha dúvida. Minha dúvida era essa. Como você falou, você pode até discordar da conclusão a que chegou o despacho decisório, mas que ele analisou mais alguma coisa, ele analisou. Sim. Tá? De concreto, assim, entendeu? Então, senhores, só sobrou, então, a questão da nulidade do despacho da decisão recorrida. E por que seria essa nulidade mesmo? Por não ter analisado as provas que foram carreadas aos autos. Agora, aí tem outra coisa. Seriam essas provas carreadas aos autos, se vocês considerarem suficientes para elidir o despacho decisório quando dá análise da DRJ? São as mesmas que foram trazidas lá?
Sim, são as mesmas que estão lá desde o... desde o início? Desde o início. Doutor Desde a Daniel. fiscalização. Pois a DRJ não falou nada sobre isso. Não. O que acontece? Ele trouxe todas as notas, aí na impugnação ele falou, olha, eu estou com todas as notas aí, certo? Isso prova que eu não exerço atividade, eu juntei todas as notas, tal. Ela não analisa absolutamente nada. Também não analisa o argumento dele, que, me desculpe, não é um argumento muito absurdo não, porque se ele faz uma produção de um filme em 3D, aí no meio tem uma atividade intermediária aí, de design de alguma coisa, tem que saber o que é que ele entrega de fato, se ele entrega uma animação ou se ele entrega um desenho de animação. Então tem coisas que ele alegou que a DRJ simplesmente passou por cima, entendeu? Que a decisão da DRJ é nula, eu não tenho dúvida, eu tinha dúvida a respeito dessa questão da nulidade do ADR. Essa está superada, né? Então, no caso aí, Daniel, eu particularmente não vejo como a princípio a gente sair desse nó. Até porque, assim, como já mencionado lá no despacho, da forma como as notas foram redigidas, entendeu? Realmente fica difícil você saber a essa altura do processo o que é efetivamente que a empresa entregava. Não, e você tem dificuldades, por exemplo, roteirização. A roteirização, o despacho decisório classificou como atividade de artista plástico, jornalista e escritor. O que é roteirização? Então, assim, o despacho decisório, ele pegou 7 notas para indicar. Certo? E muitas vezes o serviço de criação do roteiro, mas você chega até o resultado final, que é a entrega do produto, do vídeo. Então, o que é que ele entrega ali? Ele entrega um roteiro ou ele entrega o vídeo pronto no final? Então, essa análise da atividade meio, ao meu ver, ela é importante também para saber aqui se de fato a atividade é vedada ou não. Porque não é simplesmente porque no meio do processo tem uma atividade vedada, vai ser vedada a atividade fim. Né? Então isso é uma análise que deveria ter sido feita pela DRJ, não foi. Agora eu entendi a alegação da parte. Pois é. O Daniel agora esclareceu. Por exemplo, criação e desenvolvimento de animação 2D, ele está dizendo que isso é design gráfico. Isso é ou não é? Eu não tenho certeza que isso daqui que é design gráfico. Eu acho então, que no caso aqui... filme, né? Então, aí depende. E agora, isso é na análise do mérito das notas. Isso deveria ter sido feito pela DRJ. Não, mas é só por... Até, assim, para discutir com vocês, né, em razão de utilidade prática dessa anulação da decisão da DRJ. Até porque, assim, se... A gente até pode dizer, não, a DRJ não considerou o conteúdo das notas que havia sido utilizado para fundamentar o despacho decisório lá da exclusão. A gente olhando as notas aqui, realmente, eu pelo menos não consegui identificar o que é que esse sujeito efetivamente entregava. Até porque no despacho decisório que fundamenta, ele diz, ele entregava outras coisas além e que eram justamente as atividades vedadas. Então, se a gente entender que o conteúdo do despacho decisório não é suficiente para sustentar a acusação, embora ele esteja fundamentado, aí não seria nem o caso de baixar os autos em uma nulidade da DRJ, já seria questão de enfrentar o mérito aqui logo. Não tem, e o ônus da prova era da fiscalização em demonstrar o que é que o sujeito efetivamente entregava, e isso não ficou claro. Não, a fiscalização deixou claro, sob a ótica dela deixou claro. O despacho decisório chegou a uma conclusão, certo ou errado, ele fez uma análise, ponto. Aí ele rebate essa análise. Falou, mas você pegou aí criação de roteiro, isso é meio para minha atividade fim. Isso. Algumas notas tem lá, vamos para analisar assim, tem ensaio fotográfico, em que isso entra? Tem produção de filme gráfico. Então, lógico, para chegar no filme gráfico em 3D, você precisa desenhar o bonequinho lá. Isso vai entrar como design e vai impedir a atividade dela. Então, assim, essa análise pormenorizada deveria ter sido feita pela DRJ, entendeu? Aí a DRJ vai dizer, não, isso daqui não é atividade meio, é atividade fim, está aqui seu contrato social, a nota tal demonstra isso, e a partir daí chegar a uma conclusão, e aí ele tem condição de recorrer aqui, entendeu? O fato é que a DRJ não analisou nada. O que está se querendo... Só um momentinho, Camerano, o Eduardo estava pedindo a palavra, só um instantinho. Eduardo. Nessa questão assim de indagar o que é que ela realmente entregava, me surge uma dúvida. Ela mesma fala, como bem apontou a conselheira Luciana, que ela até fazia
algo que tangenciava essas atividades, mas como meio às atividades principais dela. Até que ponto isso é válido ou não para manutenção no Simples? Por exemplo, criar roteiro é algo proibido. Uma empresa me contrata para fazer um vídeo institucional da empresa, como eu tomei a liberdade de entrar na página da própria recorrente para ver as atividades que ela declara que ela oferece. Ela cria o roteiro desse vídeo institucional. Isso seria o suficiente para excluir ela do Simples? Não, isso não. Isso é uma análise, deveria ter sido feita pela DRJ, não é para a gente fazer aqui de forma originária. A explicação que o Daniel deu anteriormente, para mim, matou, tá? Se eu estou entregando um vídeo, a minha entrega é o vídeo, dentro da elaboração daquele vídeo tem um roteiro, ok? Claro. Para eu entregar o vídeo, eu tive que elaborar um roteiro, tá? Eu não posso considerar que pelo fato de eu ter que elaborar um roteiro para entregar o vídeo, eu estou exercendo a atividade vedada. Se eu tivesse sido contratado para entregar o roteiro, para outra empresa fazer o vídeo, entendeu? Então, a partir do momento que eu entreguei só o roteiro e fui pago por isso, aí sim eu estou exercendo a atividade vedada. Tá? Entendi. Se eu fiz o roteiro, mas como caminho para entregar o vídeo institucional... Isso. Por exemplo, o despacho decisório, Eduardo, ele traz aqui desenvolvimento de animação 2D. Para mim, isso não está na atividade vedada. Só que a nota diz criação e desenvolvimento de animação 2D. Porque diz criação é atividade artística. Olha o nível de análise, entendeu? Agora, tudo isso ele está alegando na impugnação e está alegando no recurso também. Agora, é uma análise originária que a gente vai estar fazendo aqui, entendeu? E a questão é que a DRJ não analisou, né? Não. Porque, assim, diante dessa situação, até para que, né, o contribuinte possa exercer o contraditório de forma plena, né? Vamos imaginar que, não, realmente eu tenho essa nota que diz isso, que causou dubiedade, se explica em relação a essa nota, em relação a essa atividade. A isso que você diz ter contratado, vendido e entregue. Porque, pelas notas fiscais, eu não consigo enxergar aqui se efetivamente ele entregou só aquilo que estava na nota, entendeu? Ou se junto com aquilo estava englobado outras coisas que seriam a tal da atividade meio, ou se aquilo que estava na nota serviu de meio para alguma outra coisa subsequente que foi, né, entregue por etapas. Então, até para viabilizar a defesa de forma plena pro contribuinte, então o ideal seria realmente anular essa decisão. Mas eu sou favorável em relação ao ADE, o contribuinte deve permanecer no Simples. Não é tão simples assim. Camerano queria falar alguma coisa? Então, complementando tudo que nós já discutimos aí... Para a gente fechar, vamos lá. Isso, para fechar, é o que a doutora relatora falou agora. Eu não consigo entender o que está na nota fiscal. Desde que a DRJ diga isso. Que a DRJ diga isso, então, que ela não fez esse pronunciamento que você está fazendo, doutor. Eu acho que assim, passa a bola para ela lá, porque ela não fez o que tinha que ter feito. Ela tem que analisar, olha, aquilo que foi analisado pelos despachos decisórios está correto, por isso. Apesar de algumas notas não poderem estar legíveis, mas tem essa aqui que tem isso, tem essa outra que é isso. Nós temos que dar, ela tem que fazer isso. É isso que nós queremos que ela faça, não estou errado. Bom, depois do pronunciamento do doutor Camerano, doutora Luciana, a senhora reformularia o seu voto, então, para propor a anulidade da DRJ. Então, esse é o... Porque aí se esgotam todas essas dúvidas, entendeu? Esse é o voto que está para ser apreciado, tá ok? Doutor Camerano. Então, a doutora vai reformular o voto e é importante... Como ela vai colocar isso no voto é muito importante. Dizer que não foi devidamente, né, doutora, debatido esse assunto na primeira instância. A questão das provas trazidas lá e comentadas no despacho decisório. Eu acompanharia a relatora. Doutor Daniel. Nesse sentido aí, com a ressalva do Camerano, também acompanho, presidente. Doutor Carlos André. Acompanho. Doutor Nelson. Pois é, eu acompanhei essa discussão de vocês e
Eu entendi que a DRJ diz, olha, eu não vou entrar mais nessas provas porque ele não trouxe provas novas. Né? E tudo isso já foi enfrentado lá no despacho decisório. Né? Eu sou favorável que se dê provimento ao recurso. Eu não quero anular nada aí. Anular e voltar para a DRJ. Eu quero que resolver o processo já. Tá ok, beleza. Doutora Letícia. A proposta que eu tinha feito originalmente, né, da nulidade da decisão da DRJ, acompanha o relator. Doutor Eduardo. Comprei também, eu acho essa proposta a mais sucinta e objetiva de todas. Eu voto pela nulidade da decisão recorrida também. Então temos por maioria de votos declarar a nulidade da decisão recorrida. Vencido o conselheiro Nelson, que votava pelo provimento do recurso. Dá provimento. Não é isso? Dá provimento. Isso, entendi. Deixa eu só anotar aqui, tá? Bom, com isso, senhores e senhoras, a gente encerra a sessão da tarde do dia 11 de agosto. São 17h47. Quer aproveitar o tempo para matar mais um processo? Um ou dois? Por mim, tudo bem, presidente. Se Por quiser mim, tudo bem. a sessão de amanhã... Eu só pediria para tomar uma água, entendeu, presidente? Antes de mais nada, então vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um intervalo, tá ok? A gente vai parar a gravação, tá? Vamos dar um intervalo e depois retornamos e discutimos se vamos julgar e o que vamos julgar, tá ok? Ok. Doutor Carlos, podia parar a gravação, por gentileza? Presidente, também, pela ordem. Pela ordem. É para a gravação. Só parar a gravação primeiro, Eduardo. Só parar a gravação. Não, é justamente isso. Como esse foi o último processo da pauta, não é o caso de encerrar a sessão? Não, eu estou encerrando a sessão. Já está encerrando. Ah, bom.